Você já ouviu falar sobre funções, mas sente que não domina o assunto? Ou acha que elas apenas são um detalhe da programação? Hoje vou te mostrar o porquê as funções são a base para escrever códigos organizados e profissionais. E o melhor, você vai aprender de forma simples e prática. O que são funções? Funções são blocos de código que realizamos tarefas específicas. Pense nelas como pequenos robôs que você pode criar para resolver problemas no seu código. Nela temos alguns benefícios, como reutilização de código, melhor organização, modularidade para projetos maiores. Mas antes de continuar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber os nossos próximos vídeos. Isso para dar uma ajuda para o canal e também para mim conseguir continuar postando vídeo aqui para vocês. Então, sem delongas, bora para o vídeo. Componentes de uma função. Nela, a gente tem alguns componentes muito importantes. O primeiro é o nome da nossa função, em que ele deve ser descritivo para indicar o que faz. Por exemplo, calcular média, imprimir mensagem, verificar login. Ele deve ser intuitivo para facilitar na leitura e na organização do nosso código. Então, a gente também tem os parâmetros, que são variáveis usadas pela função no nome. Então, aqui a gente tem um exemplo em Python, que a função é def, saudação, que é o nome da função, e o nome entre parênteses. Este nome é uma variável que é um parâmetro passado dentro da nossa função. E nela ela vai retornar uma mensagem olá e a variável nome. Corpo da função. Aqui são onde os comandos são executados. Aqui a gente tem um exemplo em C++. Então, int soma, daí aqui a gente tem os nossos dois parâmetros, o A e o B, e nele ele vai retornar o valor de A mais B. Então, aqui a gente tem um outro exemplo aqui agora em Java, né? Então, aqui, uma função pública, estática, do tipo inteiro, com o nome de quadrado, em que retorna o parâmetro número. Então, aqui ele vai retornar número vezes número. Exemplos simples em várias linguagens. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções em diferentes linguagens. Anteriormente, a gente já viu alguns exemplos para explicar, mas aqui a gente vai ver um exemplo inteiro. Então, aqui primeiro em Python. Então, é bem simples. Então, a gente tem o def, que é para definir a nossa função, o nome, saudação, e o parâmetro entre parênteses. E aqui os dois pontinhos para indicar que isso aqui vai estar identado dentro. Então, ele vai retornar o olá e o nome, e daí depois a gente pode imprimir direto a nossa função. Aqui um exemplo em C. Então, a gente tem um void, que é uma função com um valor, que é uma lista com nome que se chama nome. Então, ela vai imprimir o olá e o nome. E daí aqui na nossa função principal, a gente só chama a nossa função. Um exemplo em Java aqui para vocês verem. Public class função, public stat. String saudação, que é o nome da nossa função, e ela vai retornar olá mais o parâmetro nome. E daí aqui na função principal, imprimir saudações Maria. Então, como vocês podem ver, que eu disse anteriormente, o nome é um parâmetro que ainda não tem valor, mas esse valor vai ser recebido aqui, ó, quando o usuário definir. Então, aqui a nossa função, ela vai fazer o quê? Ela vai imprimir o olá mais o nome que pode ser colocado depois. Então, essa que é a magia também das funções, né? Então, aqui a gente tem parâmetros e valores retornados. Função que verifica se um número é par ou ímpar. Aqui a gente tem em JavaScript para vocês verem também. Eu pensei em mostrar em vários exemplos de linguagens, porque normalmente vocês perguntam aqui em que linguagem que eu uso, como fazer em tal linguagem. Então aqui vocês vão ver vários exemplos e ver a semelhança entre eles, já que a lógica é a mesma.
Então, aqui a gente tem uma função que verifica se o número é par. Então, função verifica par, parâmetro número, vai retornar o número módulo de 2. O que significa esse módulo de 2? O módulo significa o resto de uma divisão. Então, o número dividido por 2, se tiver resto igual a 0, ele vai dizer que é par. Caso for ímpar, caso for 1, o resto, ele vai ser ímpar. Daí, ele vai imprimir, verificar se o número é par, o 4, que é o número que a gente quer verificar, e ele vai retornar para a gente que é par. Agora, vamos ver sobre funções recursivas. Funções que chamam a si mesmo, perfeitas para problemas como cálculo de fatoriais, que a gente tem um exemplo em C++. Então, a nossa função, ela tem o parâmetro n. Se n for igual a 0, ele vai retornar 1. Caso contrário, n vezes fatorial n menos 1. Então, o que ele vai fazer? O nosso número vai ser multiplicado pelo fatorial, que é a nossa função, ou seja, dentro da função a gente chama ela mesmo, que é n menos 1. Então, ele sempre vai multiplicar. Então, vamos dizer que a gente coloca 5, ele vai retornar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E é basicamente isso. Daí aqui a gente só imprime, chamando a nossa função fatorial, o número que a gente quer testar, que é o 5, e ele vai retornar. O valor retornado será 120. Muito fácil de entender, né? Caso vocês tenham dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu irei responder todos vocês. Agora, vamos aprender sobre funções anônimas e lambda. É um conceito moderno e direto. Então aqui a gente tem um exemplo em JavaScript. Daí dentro dele a gente tem uma constante chamada quadrado. Ela recebe um outro parâmetro chamado x, em que ele vai retornar x vezes x, ou seja, vai ser x ao quadrado. Então, console.log, então aqui ele vai imprimir o quadrado de 5, que é igual a 25. Então, basicamente, o quadrado ele tem a seu próprio parâmetro, que é o x. E esse x ele retorna ele ao quadrado. Então, é basicamente isso que consiste uma função anônima lambda. Exercícios práticos. Criar uma calculadora com funções para soma, subtração, multiplicação e divisão. E escrever uma função que retorna o maior número de cada uma lista. Também a gente tem muitos erros comuns quando a gente está mexendo com funções. Um deles é não reutilizá-las, que é um erro muito comum, mas que às vezes acaba atrapalhando o nosso código, certo? O outro erro são nomes confusos, que são nomes genéricos, ou então que você coloca qualquer coisa. Então evite coisas como func1, ou faz algo, ou sei lá, uma função chamada A, B, enfim. E a outra é a falta de documentação. Quando vocês escrevem seus códigos, é interessante vocês documentar cada parte deles. Ou seja, então, funções são o coração da programação eficiente. Revise, pratique, implemente suas próprias funções. Quanto mais você usar, mais natural será o processo.